Olá, boa tarde. São 3h23. Este é o Justiça Agora. O Supremo Tribunal Federal afasta do cargo o ministro do Trabalho, Elton Iomura, em nova fase de investigação sobre fraudes em registros sindicais. A Polícia Federal fez buscas no gabinete do deputado Nelson Marqueselli. O afastamento de Elton Iomura e as buscas na Câmara dos Deputados foram autorizadas pelo ministro Edson Fachin, aqui do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi da Procuradoria-Geral da República. O ministro do Trabalho, agora afastado, prestou depoimento nessa manhã na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A Operação Registro Espúrio investiga, desde o mês passado, irregularidades na concessão de registros sindicais. De acordo com o Ministério Público Federal, a suspeita é de que a organização criminosa seja formada por políticos e servidores públicos. O Superior Tribunal de Justiça nega recebimento de novas provas em fase de recursos de processo. A decisão confirmou o entendimento da Corte no sentido de que, em qualquer momento do processo, é permitida a apresentação de novas provas, desde que não tratem de conteúdo já conhecido. Ou seja, é necessário que haja um fato novo para a admissibilidade. Em recurso especial, a parte perdedora buscava declarar novamente, após a sentença, a impenhorabilidade do bem, usando como base uma diligência feita por oficial de justiça em outro processo, para comprovar a residência do autor no imóvel objeto da ação. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que o recorrente buscou fazer prova nova sobre fato antigo em embargo de declaração, o que é inadmissível. Considerou ainda que a prova de residência fixa apresentada em juízo poderia ter sido juntado ao processo em qualquer outro momento. O voto foi acompanhado pelos ministros da turma. A Justiça Eleitoral autorizou a realização de eleições suplementares em algumas cidades no mesmo dia do segundo turno das eleições de outubro. Isso significa que, além de escolher governador e presidente da República, os eleitores desses municípios vão votar também para prefeito. No dia 28 de outubro, a missão é dupla para eleitores de 3 municípios brasileiros. Além do segundo turno das eleições gerais 2018, eles precisam escolher novos prefeito e vice no mesmo dia. Isso vale para as cidades de Anamã, no Amazonas, Planalto da Serra, em Mato Grosso, e Vidal Ramos, em Santa Catarina. Os candidatos mais votados nas eleições municipais de 2016 tiveram pedido de registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral, que determinou a realização de novos pleitos. Por isso, os tribunais regionais eleitorais solicitaram um agendamento das eleições suplementares. O plenário do TSE analisou o pedido do município de Anamã, no Amazonas. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, argumentou que antes era impossível realizar eleições gerais e municipais suplementares na mesma data. Mas hoje, o TSE tem tecnologia suficiente para realizar as duas votações em conjunto. População pequena, infraestrutura pequena, eu estou deferindo o pedido. O mesmo entendimento foi adotado para Planalto da Serra e Vidal Ramos. Além dessas eleições, consultas populares também podem ser realizadas na mesma urna das eleições de outubro. Por exemplo, os cidadãos de Petrópolis, no Rio de Janeiro, vão responder a seguinte pergunta: você é a favor ou contra o uso de tração animal nos passeios turísticos realizados pelas charretes no município de Petrópolis? Já no Tocantins, a pergunta é: você é a favor da alteração do nome da cidade de Fortaleza do Tabocão para Tabocão? Outras alterações em nomes de cidades e até questões que envolvem o transporte público de alguns municípios vão ser questionadas nas urnas neste ano, junto à escolha do candidato nas eleições gerais. Fazer tudo no mesmo período é uma forma de economia para o bolso do contribuinte brasileiro que vai às urnas exercer a cidadania. É totalmente legal essa prática e mais, ela é recomendável, considerando que os gastos com uma eleição geral acabam sendo otimizados e aproveitados para essas eleições suplementares. É verdade que não é comum o eleitor brasileiro estar acostumado a votar de 2 em 2 anos, alternando as eleições municipais e as eleições gerais, mas nesses casos excepcionais isso é possível e acaba otimizando, como eu disse, os custos da Justiça Eleitoral. A Justiça Agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais às 6h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.